Bem-vindo a mais um vídeo da CLR Tools. Neste vídeo iremos falar sobre o CLR Extremos. Clique no gráfico e digite 10. Procure pela palavra Renko para setar o gráfico em 10 Renko. Instalação. Importe o pacote CLR Tools que você baixou anteriormente. Clique no gráfico com o botão do lado direito e procure por Instalar indicadores. Digite CLR Extremos e procure na lista, basta clicar nele. É importante notar que tem que se instalar na parte de cima, onde está o gráfico Renko. Este indicador tem como base os estudos de Shelster-Keltner, feitos em 1960. Ele possui uma linha central que é baseada em uma média. As bandas inferiores e superiores são calculadas baseadas no True Range, sendo aplicado um fator para a banda roxa e outro fator para a banda rosa. Apesar de estarmos usando um gráfico atemporal, a média usada é muito longa, o que leva a visualizar alguns dias ou semanas. Observe no gráfico. Este indicador é um indicador de visão macro, para ter uma noção em que fase do mercado você está. A linha central é a linha mais importante deste indicador. Acima dela, a força de compra é maior, e abaixo dela, a força de venda é maior. Esse indicador é um indicador de Trade Location. Ele divide o trade em 4 regiões. Regiões de alta moderada, região de alta exagerada, região de baixa moderada e região de queda exagerada. Note que, dada a sua importância, esta linha central é defendida tanto pelos compradores como pelos vendedores. Existem mais 2 linhas roxas, uma em cima e uma embaixo. A linha roxa superior é o limite da compra moderada. A linha roxa inferior é o limite da venda moderada. Ambas agem como suporte ou resistência, criando dificuldade do preço de passar pelas mesmas. Deve-se tomar muito cuidado ao preço chegar perto dessas linhas. Temos também 2 linhas rosas, uma em cima e uma embaixo. Estas são consideradas linha de extremo, onde há muita excitação, muito otimismo ou muito medo, muito pessimismo. É muito importante observar a inclinação da linha central. Uma linha muito inclinada para baixo dá uma chance maior dos vendedores vencerem. Uma linha muito inclinada para cima dá uma chance maior dos compradores vencerem. Durante uma tendência moderada, o preço costuma ficar preso entre a linha central e a linha roxa. Superior caso esteja subindo, inferior caso ele esteja caindo. Já em um mercado sem tendência, ele costuma ficar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo da linha central, chegando uma hora ou outra na roxa de cima ou na roxa de baixo. Isso é bastante comum de acontecer quando a linha central está praticamente reta ou com pouca inclinação. Nessa situação, tanto os vendedores como os compradores estão se posicionando e ainda não se sabe quem vai ganhar. No caso da linha estiver inclinada para baixo fortemente ou para cima, é mais vantajoso tentar seguir a tendência, ou seja, se estiver inclinada para baixo, tentar vender, se estiver inclinada para cima, tentar comprar, tomando cuidado para uma possível exaustão. Se você observar o gráfico num prazo mais longo, verá que 80% do tempo o preço está entre somente as 2 roxas. E poucas vezes ele chega perto das linhas rosas, que são linhas de extremos, quando realmente há muita euforia ou muito medo. Isto ocorre com frequência em dias de notícia ou de novidades no mercado, tanto positivas como negativas. É importante notar que quando está em queda, frequentemente ele fica preso entre a linha laranja e a linha roxa inferior. No momento que ele consegue passar a laranja central, testar ela e não cair mais, ele pode começar a subir. Aí ele ficará preso entre a laranja central e a roxa superior. Observe que tanto na subida quanto na queda, a linha laranja se transforma em um suporte. Ela que tenta segurar o trade para ele continuar. Perdeu a linha laranja, a coisa já começa a dar sinais de reversão, embora é possível dar passagens rápidas. Quando o preço chega perto das linhas rosa, de cima ou de baixo, a possibilidade de uma reversão aumenta significativamente, pois realmente é um extremo. Não é 100% das vezes que isso vai acontecer, mas no mínimo um pullback para a linha roxa inferior é esperado.
mas muito comum ter uma big reversão. Ao tocar na linha rosa, ele pode voltar tanto para a linha roxa inferior como para a linha laranja. Ambas são suporte, tanto na subida quanto na descida. Porém, deve-se observar outros indicadores de mais curto prazo para tomar uma decisão se vale a pena ou não tentar fazer esse trade inverso. Aqui vemos uma típica perda da linha laranja. Ela é perdida, é testada e não consegue mais voltar. Ela cai. Aqui vemos o oposto. A linha laranja é ganha, passa nela, vai até a roxa, volta para a laranja, segura, ou seja, houve uma reversão. Nesta seção do gráfico, vemos uma típica trade de lado. Ele sobe, desce, mas fica sempre preso entre as linhas roxas. Isso nos leva a considerar altamente tentar fazer um trade inverso na linha roxa. Isso só não é possível se ela estiver muito inclinada para cima ou muito inclinada para baixo. Caso contrário, é um trade de alta chance de dar certo. Nessa seção do gráfico, iremos ver um toque na linha rosa. E, neste caso, houve uma reversão bastante interessante. Observe que, ao tocar na linha roxa e perder a linha laranja, é um sinal de reversão de tendência. A partir daí, você pode notar que ele não fez mais nenhum topo mais alto. Foram mais baixo, mais baixo, mais baixo. Houve até uma tentativa de fazer um topo mais alto, mas falhou, perdeu a laranja novamente e continuou uma tendência de baixa, tocando a laranja, tentando passar a laranja, mas nunca conseguindo, até cair bastante e fazer um fundo. É importante notar que esse gráfico é de um tempo muito longo, ou seja, não é possível utilizar-o para day trade. Ele é um bom indicador de trade location para você usar um indicador mais rápido para decidir se vale a pena ou não naquela região tomar uma atitude. Mas é um indicador muito forte, não pode ser desprezado. A principal função desse indicador é indicar em qual das 4 regiões você está: de subida sem muito excesso, de queda sem muito excesso, de subida com excitação ou de queda com medo. As regiões de subida com excitação e queda com medo são as mais perigosas, pois apesar dele estar subindo fortemente, uma possível reversão está iminente. A mesma coisa para quando cai. Uma queda, quando ele fica preso entre a rosa de baixo e a roxa, ela é uma queda sustentável, forte, com uma notícia ruim. Mas a qualquer momento ela pode ter uma exaustão e reverter. Precisa se tomar muito cuidado quando se está nessas regiões. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo com as explicações sobre o CLR extremo. Espero que tenha sido claro e tenha tido possibilidade de entender como ele funciona. Muito obrigado pelo seu tempo.